Pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Laiana, professora de Química, e hoje o assunto da nossa aula é propriedades coligativas, especificamente pressão de vapor e tonoscopia, ok? Bom, primeira coisa que a gente vai ver é o que são propriedades coligativas. São propriedades observadas em uma solução química, tá bom? Em uma solução. Quando comparado com o solvente puro, vamos lembrar, solução é uma mistura homogênea, ok? Então, eu estou comparando uma mistura homogênea com o seu solvente puro. O interessante e o importante aqui é que a propriedade coligativa depende da quantidade de soluto. Não depende de qual soluto eu uso para formar essa solução. Depende apenas da quantidade de partículas de soluto que existem nessa solução. Tá bom? Fica atento aí a essa dica, isso vai ser bem importante. Bom, pressão de vapor, primeira coisa para a gente ver nesse conteúdo aí, pressão de vapor é uma propriedade específica da matéria, tá bom? O que seria essa pressão de vapor ou pressão máxima de vapor? A gente tem uma determinada quantidade de água aqui e um espaço vácuo aqui em cima. Com o passar do tempo, a uma temperatura ambiente, naturalmente a gente sabe que a água evapora. Ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, a gente tem moléculas de água aqui no estado líquido e aqui em cima a gente tem moléculas de água no estado de vapor, tá bom? A gente tem água no estado gasoso, então tem água no vapor. E esse vapor de água começa a exercer uma pressão nesse ambiente que antes estava vazio. Você tem moléculas de água saindo do estado líquido e passando para o estado gasoso. Do estado gasoso, voltando para o estado líquido. Mas chega uma hora que isso fica constante. A mesma quantidade de água no estado gasoso aqui em cima se mantém. E isso a gente fala que por causa disso a pressão se mantém constante. Não é que tenha a mesma quantidade de água aqui no líquido e no gasoso. Mas se eu tenho X moléculas aqui em cima no estado gasoso, essa quantidade vai ser fixa se a temperatura se mantiver fixa, tá bom? Então, pressão máxima de vapor é a pressão do equilíbrio entre duas fases, líquido e vapor, medidas a 20 graus. A pressão de vapor varia com a temperatura. Bom, relações importantíssimas que a gente tem aqui associar à pressão de vapor. Quanto mais volátil for um líquido, tá bom? A volatilidade é essa facilidade que o líquido tem de sair do estado líquido e passar, as moléculas têm de sair do estado líquido e passar para o estado gasoso. Você vai lembrar aí, por exemplo, da acetona, que é um líquido extremamente volátil. A gente tira ali rapidinho um pouquinho e já tem que tampar de novo, porque ela evapora muito fácil. Então, quanto mais volátil for um líquido, quer dizer que mais fácil ele evapora, tá bom? Quanto mais volátil, menor a temperatura de ebulição desse líquido e maior vai ser a pressão máxima de vapor. Por que a pressão vai ser maior? Porque se esse negócio é muito volátil, quer dizer que eu vou ter muitas partículas no estado gasoso. Quanto mais partículas no estado gasoso, maior a pressão que eu vou ter do vapor, tá bom? Quais são os fatores que influenciam a pressão máxima de vapor ou simplesmente pressão de vapor? Natureza do líquido. Eu comecei falando que pressão de vapor era uma propriedade específica da matéria. Se é propriedade específica da matéria, cada material no seu estado líquido tem a sua pressão de vapor definida, tá bom? Líquidos mais voláteis vai ter maior pressão de vapor. Então, tem um gráfico aqui mostrando, por exemplo, éter, álcool etílico e água, tá bom? Quanto mais aqui para cima no gráfico,
Esse daqui, o éter, vai ser o mais volátil, tá bom? E, portanto, o líquido que tem a maior pressão de vapor. Quer dizer, ele evapora facinho, facinho. E se ele evapora facinho, facinho, o que eu vou ter então para ele? A menor temperatura de ebulição. Quando eu pego num gráfico uma determinada temperatura, eu vou andando até chegar numa determinada pressão. Isso daqui é a temperatura onde esse líquido começa a mudar de estado físico nessa pressão. Nesse caso aqui está medida em miligramas de mercúrio, tá bom? Então, a água tem a maior temperatura de ebulição desse gráfico aqui e, portanto, ela vai ter a menor pressão de vapor, tá bom? Menor pressão de vapor. Aqui o éter é o mais volátil e, portanto, aquele que tem a maior pressão de vapor, ok? Segundo fator que influencia a pressão de vapor, a gente já falou também, é a temperatura. Olha esse desenhozinho aqui em cima. Para uma temperatura de 20 graus, olha a quantidade de moléculas no vapor que a gente tem. Quando a gente aumenta a temperatura, olha o número de moléculas aumentando. Tá bom? Então, quanto maior a temperatura, mais moléculas no estado gasoso, e quanto mais moléculas no estado gasoso, maior a pressão de vapor. Isso pode aparecer num gráfico também. Gente, isso aqui você pode imaginar também a água passando por estado gasoso, quando a gente vai secar roupa no varal. Quanto mais quente estiver o dia, mais rápido a roupa vai secar. Por quê? Porque a água vai evaporar mais rápido, tá bom? Bom, essa imagem aqui a gente vai ver, tem a seguinte informação também. Nessa cidade, Campos do Jordão, que está a essa altitude do nível do mar, a gente tem aqui uma maior altitude comparada, né, com as outras cidades, com São Paulo e com Santos, que está a nível do mar. A gente tem uma maior altitude. Porque a gente tem uma maior altitude, a gente vai ter uma menor pressão atmosférica. O que seria essa pressão atmosférica? Essa coluna de ar sobre a cidade, tá bom? Então, aqui eu estou falando de pressão atmosférica. Quanto mais alto for o local, menor a pressão atmosférica. Por quê? Porque eu tenho menos ar disponível ali, tá bom? O que isso tem a ver, Laiane, com o que a gente está falando até agora? Essa pressão atmosférica influenciada pela altitude do lugar influencia na temperatura de ebulição das substâncias, tá ok? Então, o que eu tenho aqui? Quanto maior for a altitude, você vai guardar isso aí, ó. Maior altitude, menor pressão atmosférica. E quanto maior a altitude, menor pressão atmosférica, a gente vai ter também uma menor temperatura de ebulição. Tá ok? Essa é uma relação importante que a gente tem. E aqui embaixo em Santos, é tudo o contrário. Menor altitude, vai ter uma maior pressão atmosférica. Você vê o tamanho aqui, olha, da coluna de ar. Muito maior do que lá em cima, né? E então, a gente vai ter uma maior temperatura de ebulição. Essa pressão atmosférica influencia, então, na temperatura de ebulição. Bom, agora saindo das propriedades específicas da matéria e falando, então, da propriedade coligativa. A propriedade coligativa que a gente está vendo aqui é a tonoscopia. A definição de tonoscopia é: a variação da pressão de vapor depende exclusivamente da quantidade de partículas na solução e não do tamanho dessas partículas. Bom,
que depende da quantidade de partículas, a gente viu lá na definição de propriedades coligativas. Mas aqui, essa quantidade de partículas está influenciando em quê? Na pressão de vapor, tá bom? Essa é a informação importante. Se eu tenho água pura, olha o tanto de água que consegue evaporar para o meio ambiente. Se eu adiciono açúcar, olha o que acontece. Menos moléculas de água conseguem escapar, tá ok? Por que disso? A partir de agora, aqui existe uma interação somente entre as moléculas de água. Aqui, a gente tem uma interação entre as moléculas de água e as moléculas de açúcar, tá bom? Então, as moléculas de água acabam ficando mais presas para poder escapar para o estado gasoso. Bom, a gente tem uma informação que é extremamente importante para essa propriedade coligativa e para as demais que a gente vai ver, que é a consideração das substâncias iônicas. Substâncias iônicas, elas se dissociam, aumentando a quantidade de partículas na solução. Se eu tenho 1 mol de C6H12O6, que é a glicose, aqui eu tenho uma substância molecular, onde eu tenho somente ametais e hidrogênio ligados. Então, se eu jogo 1 mol disso daqui, eu tenho exatamente 1 mol de partículas na solução. E o efeito vai ser esse. Se eu tenho 1 mol de NaCl na solução, aqui eu tenho uma substância iônica, porque eu tenho um metal, só conferir isso na tabela periódica, com um ametal ligado. Então, essa daqui é uma ligação iônica. A ligação iônica, ela dissocia para formar íons. Então, 1 mol de NaCl, isso aqui separa e me faz ter 1 mol de íons Na+, e 1 mol de íons Cl-. Então, no total, eu acabo tendo 2 mols de partículas. Lembra que eu falei? Não me interessam quem são as partículas, apenas a quantidade delas. Então, aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 2 mols. Então, se eu colocasse 1 mol de glicose ou 1 mol de sal de cozinha na solução, eu observaria um abaixamento maior da pressão de vapor ou da propriedade coligativa para uma mesma quantidade de solução iônica quando comparado com um soluto, né, molecular. Então, quanto mais concentrada essa solução vai ficando, menor a pressão de vapor. Quanto mais soluto eu tiver nessa solução, menor a pressão de vapor. É isso que a gente vê aqui, olha. A solução vai ficando concentrada, vai tendo mais, o soluto está indicado aqui, ó, por essas bolinhas aqui, essas maiores. Quanto mais soluto eu vou tendo, menos partículas conseguem escapar para o estado gasoso. Bom, então, o que são as nossas conclusões? A pressão de vapor será sempre menor do que no solvente puro, tá bom? Comparada a solução com o solvente puro, olha aqui no gráfico. O solvente puro está aqui, a solução está aqui. Sempre adicionou soluto, abaixou a pressão de vapor. A mesma quantidade de partículas em solução provoca o mesmo abaixamento da pressão de vapor. Lembra, não depende de qual soluto eu estou colocando, e sim da quantidade de partículas. Se a substância for iônica, eu preciso lembrar de dissociar isso daí para pensar em partículas. Quanto maior o número de partículas ou de moléculas, maior será o abaixamento da pressão de vapor. Ok, gente, é isso então na aula de hoje. Espero ter ajudado. Muito obrigada a você que participou comigo aqui dessa aula, tá bom?